Eu recebo aqui no estúdio do Conexão a professora Flávia Alós, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP-SP. Mais do que uma coincidência, fiz questão que fosse muito a professora Flávia, porque quando saiu o acordo, ela esteve aqui no estúdio do Conexão para a gente falar do que foi assinado. Agora, vamos olhar para frente. Claro que ainda faltam outras etapas, mas para a gente descer uns degraus aí, aprofundarmos a nossa análise do que pode vir. Professora Flávia, muito obrigado mais uma vez por estar presente aqui no nosso estúdio. E aqui, junto à professora, eu apresento um gráfico que nós fizemos para todo mundo entenda a nossa posição diante da União Europeia, do Mercosul com a União Europeia, em que as exportações da União Europeia são majoritariamente agrícolas e muito voltadas aos grãos de soja, farinha, tortas e resíduos, todos esses nomes técnicos a partir de sojas e derivados e outros produtos para alimentação. Professora Flávia, vamos olhar o lado bom da história por enquanto. Nós estamos, provavelmente, entrando aí numa negociação que agora vai para os legislativos, né, de cada país, ainda depende da aprovação. A gente tem um freio de mão puxado aí da França, da Itália, da Polônia, mas próximos capítulos a gente vai fornecer para um enorme grupo consumidor de alto valor aquisitivo, que é a União Europeia. Isso nos põe não só com uma maior possibilidade de exportação, mas isso pode incentivar um crescimento maior aqui da nossa agricultura? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Favale. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente. E o que se espera é que sim, aumentem as exportações brasileiras e dos nossos parceiros do Mercosul, também no setor agroindustrial. Porque, como a gente diz, aqui são só commodities, nós já exportamos isso para o resto do mundo. É interessante o mercado europeu, sim, mas não é o maior. A Ásia é muito mais atrativa para a gente. Abre esse novo mercado, excelente, a gente vai ter cotas, por exemplo, para carnes, a gente vai conseguir exportar frutas do nosso Nordeste brasileiro, que podem ser até muito chamativas lá na Europa, então é legal, mas a gente precisa também incentivar a indústria, então talvez a gente consiga, como você falou, a gente estava conversando antes de começarmos, a cápsula do café, agregar algum valor a esses produtos. Isso é muito importante, nos adaptando às normas europeias. Professora Flávia, vamos aos filigramas? Vamos olhar aqui, café. Eu vou pegar essa expressão que a senhora mesma usou. Todo mundo entendeu o que eu estou falando? É o seguinte, a gente planta café, colhe o grão, torra, moe, manda exportado, com um valor menor em comparação do que é a cápsula do café, aquela de alumínio que você põe na máquina, aperta, todo mundo sabe do que eu estou falando. Quer dizer, quando ele volta em alto valor agregado, a gente paga mais do que foi a exportação. Onde que a gente entra para equilibrar um pouco mais essa balança, Flávia? É necessário um programa, como já está acontecendo, para incentivo da indústria brasileira. Entendi. Então, as duas coisas têm que andar em conjunto. Para o agronegócio, foi algo até que eu pesquisei, é muito interessante, mas não é nosso mercado de agronegócio não é dependente da Europa. Para eles, qualquer acordo internacional é muito relevante. Isso eu estou falando do conjunto do Mercosul, não só para o Brasil, mas claro, o Brasil é líder. Agora, se não tiver um lado de indústria que puxe o aumento da tecnologia, que nos insira nas cadeias de valor, a gente vai continuar com esse gráfico aqui, com poucas alterações e pouco dinheiro entrando. Então, a gente precisa pensar num projeto do que vai ser feito para a indústria nacional, da Argentina também, que é o segundo maior parque industrial, e que melhore a pauta exportadora com manufaturados e até com tecnologia, por que não? Professora Flávia chamou a atenção para um quesito aqui. A gente fala de frutas e aí a gente pensa no óbvio, né? Ah, laranja, o suco de laranja é commodity, maçã, pêssego, que são frutas muito comuns na Europa. Qual é a vantagem da gente entrar nesse acordo, Flávia? Você falou agora há pouco da fruta do Nordeste. A gente pode entregar um produto que é praticamente inédito para a União Europeia? Podemos, nós temos esse potencial e é maravilhoso por parte do Brasil, mas os nossos vizinhos aqui também poderiam pensar em algo de produtos típicos, assim, que só tem na nossa região, no Cone Sul. Então, pode ser uma abertura também para novos produtos.
Qual que é o empecilho de tudo isso? As normas protecionistas. Claro. Então, a gente vai sempre cair nessa discussão quando a gente fala das commodities, porque, de fato, a União Europeia tenta colocar muitas barreiras que não são tarifárias. As tarifas estão ótimas para o nosso lado, mas são as não tarifárias. Ou seja, eles vão dizer que a carne precisa de mais qualidade, a carne precisa de novas normas fitossanitárias, sendo que já temos normas no Mercosul todo muito altas de qualidade. Essa é uma discussão. É o que eu falava de freio de mão puxado, né? Vão colocar areia na engrenagem, porque para alguns políticos, em algumas situações, a respeito da França, o presidente Emmanuel Macron não pode se reeleger, mas ele está numa situação política muito difícil, que ele vai ser muito complicado ele transferir o capital político dele para um eventual sucessor, e o voto do campo é importante, ele pode conquistar o coração de alguns agricultores com uma política protecionista que dê vantagem aos agricultores franceses. Para dar um exemplo, na Itália tem uma discussão parecida e na Polônia também. Professora Flávia, com o seu conhecimento, a sua presença aqui, vamos olhar o outro lado da moeda? Claro, muitas vantagens que a gente está vendo aqui para o setor agroindustrial. E aí não estou falando só de plantio e colheita, mas também do maquinário agrícola, tudo mais. Mas isso pode ser, a mais longo prazo, uma bola de ferro amarrada nos nossos calcanhares? Onde que eu quero chegar com esse comentário? Isso dificulta o Brasil entrar numa lista de produtos de alto valor agregado? Olha, é interessante essa pergunta. Ela pode dificultar se a gente não tiver um projeto do que vai ser feito com esse acordo. Muita gente debate, ele é bom ou ruim para as economias do Mercosul, para o Paraguai, para o Uruguai? Qual é o projeto? Por isso que quando a gente fala de Mercosul, é muito importante o projeto, como vamos aproveitar as potencialidades desse acordo. Porque se a gente continuar igual, só seguindo as normas, o negócio vai para o brejo, de fato, né? Você só continua exportando commodities e falta tecnologia, falta valor agregado, como você bem disse. Eu acredito que essa última etapa das negociações que a gente teve com o governo Lula agora, até com o Javier Milei na Argentina, né, coincidiram os dois governos, melhorou os termos para o Mercosul. A gente conseguiu algumas vitórias com o chamado pacote de Brasília, como, por exemplo, proteger as compras governamentais, do SUS, isso é importante para a indústria farmacêutica. Então, a gente conseguiu deixar o acordo mais equilibrado do que estava em 2019. Professora Flávia, falando tecnicamente agora, resumidamente, porque a gente tem pouco menos de 1 minuto e meio para o final do jornal, é o seguinte, a gente teve um acordo na Casa Executiva, né, que veio a Comissão Europeia assinar, ali o grupo do Mercosul, mas isso tem que passar pelos parlamentos dos países, e quando a gente fala de União Europeia, são quase 30 parlamentos. Deve demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo, Favale, com certeza. O Conselho Europeu também vai ser difícil, porque a gente tem lá uma França muito aguerrida contra o acordo, estão lá protegidos pelo PAC, não querem perder as benesses. E depois o Parlamento Europeu vai ser um pouco mais fácil, que são as instituições supranacionais, mas nos parlamentos nós teremos problemas. França, Itália, até a Bélgica trará alguns problemas aí. Professora Flávia Loss, que é da FESP-SP, volta aqui para falar de Mercosul. Não é a primeira, não é a segunda, e vai ser muitas outras, porque vocês já entenderam que tem muita coisa para a gente entender essa novela. Professora Flávia, ótimas festas que se aproximam e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, boas festas a todos.